Olá, seja bem-vindo a mais um Radiocast Empresas, onde a gente bate aquele papo gostoso com os empresários de nossa cidade para saber um pouco da história, não só da empresa, como a história dele, o DNA dessa empresa que se confunde, né, com a história de Presidente Prudente. Claro que a gente fala de empresários de Prudente e também da região. Um pouco de história para você ficar por dentro. Quando você vê o produto, você fala, poxa, conheço um pouco da história dessa empresa. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Paulo. E eu vou falar desse produto. Esse produto aqui, ele tem uma característica de alegria, né? Quando a gente fala em sorvete, a gente pensa em momentos alegres. E é disso que a gente vai falar hoje. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Radiocast. Que prazer, bom dia, obrigado pelo convite, a gente poder contar um pouquinho da história da UEPA. Seu sobrenome é? Bettinardi, italiano. Tutto è italiano, tutto è buona gente. Então isso é um gelato? Isso, é um sorvete, é uma paixão nacional, né? Paixão. Mas se origina, principalmente os italianos têm um carinho todo especial por sorvete, tá? E eu falei aqui na abertura, né? Sorvete tem toda aquela coisa memória afetiva, né? Quando se fala em sorvete, acho que ninguém toma sorvete triste, né? Já é uma coisa alegre, a gente vê em filmes, né? Tanto americano, aquele carrinho de sorvete, ou quando a gente lembra daquele sorveteiro passando na rua, é uma coisa que traz felicidade, né? Tá sempre ligado a momentos, né? Inclusive a nossa missão trabalha muito isso, né? Que é a questão de criar dentro de relacionamentos. Não existe nada sem gente, né? Sem gente, sim. Relacionamento. E a gente proporcionar momentos especiais. Cara, e quando a gente fala momentos especiais, dá a impressão que é só momentos felizes, né? Você lembrou de filmes americanos e tal? Às vezes a pessoa ali, uma quebra de relacionamento, um momento triste, o cara com um pote de sorvete na mão ali, tomando. Então, o sorvete é um produto especial, cara. Mas vamos lá atrás, como é que começa essa história? Primeiro, o Paulo é nascido onde? Cara, a história da UEPA, ela tem tudo a ver com o interior de São Paulo, tá? Tanto o nascimento do Paulo quanto o nascimento da UEPA. O Paulo nasce numa cidadinha chamada Irapuru. Irapuru, filho de italiano, descendente de italianos, Ângelo Bettinardi, Iraci, criados na roça, né? Irapuru é região... Alta Paulista. Lá de Dracena, Adamantina, aquela região. E a gente aprendeu desde muito cedo com os nossos pais o valor do trabalho, cara. E era normal. Quantos irmãos? Nós somos em três. Eu, Paulo, o mais jovem, a Maria de Lourdes, a do meio, e a Cidinha, a mais velha. Tá? Criados os três na roça. Papai sempre nos influenciou ao estudo. Olha, eu não quero essa vida para vocês. Então, ele nos ensinou o valor do trabalho, tá? Então, normal, a partir dos 6, 7 anos, você fazia as tarefas ali, né? Sim. Tratar das galinhas, os porcos, e já começava a trabalhar. A vida gostosa, né? Muito bom, muito bom. Acordava de manhã, ir para a escola, aquela coisa toda. Então, essa coisa do trabalhar com a terra, trabalhar mesmo, isso nos ajudou bastante, né? Então, o pai sempre incentivou, quero que vocês estudem, e a gente fez isso sempre. E até a gente se formar lá em Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Lá em Lucélia. Lá em Lucélia. Do lado de Adamantina. Isso em 1988. Tá. Mas tirando esse trabalho em família, qual é o primeiro emprego do Paulo? O que ele vai trabalhar primeiro? Primeiro emprego na cidade, nós mudamos para a cidade, eu tinha perto de 14 anos. Aos 14 anos a cidade trabalhava, antes não existiam supermercados, tá? Parece uma loucura para os mais jovens. Hoje existiam os mercadinhos, né? Os armazéns. Você ficava ali atrás do balcão e as pessoas chegavam e você ia lá e pegar esse produto. Aquele que vendia de tudo, tinha um monte de coisa pendurada. E muito doido, né? A nossa memória era muito treinada, porque você tem que lembrar o preço dos produtos, que não tinha nada anotado, né? Você tinha que lembrar onde estavam esses produtos e fazia, marcava, e era tudo anotado, né? Não tinha como escanear. Isso. Mas, cara, sempre... E você tinha 14? 14. Sempre mexendo com gente, sempre envolvido com pessoas, cara. Sempre. E aí você fica nesse emprego por quanto tempo? Fico ali durante 2 anos, 3 anos. Começo a universidade em 1985. Durante a universidade surge a oportunidade de trabalhar num banco, numa estatal, como estagiário. Olha só. Durante esse tempo a gente
trabalho, fazia muito concursos, né? Acho que é um sonho dos jovens, né? Tem esse tal da estabilidade, passei em vários concursos. Mas aí, quase terminando a universidade, eu fui cortado, o estágio foi cortado e são os momentos mais tristes da vida, assim, sabe? Aquilo que mexeu bastante com a gente. Mas eu sabia, né, que Deus tinha preparado outros Algo caminhos maior. pra gente, né? Aham. Tá? E o que vem primeiro, Prudente ou sorvete? Prudente. Como é que foi? Volto pra roça, É, né? Praticamente 2 anos de muita reflexão, né? Muita pergunta para Deus, como é que vai ser, como é que está acontecendo, né? aquela sensação de retrocesso. Isso, pô, dei um passo para trás, 2 para trás, papai sempre incentivando a sair da roça. Um dia, meu cunhado e minha irmã moravam fora, na região de Rio Preto, falou, olha, tem um atacado de Rio Preto vindo para o Presidente Prudente, vão precisar de um auxiliar de contabilidade. Então, em outubro de 1990, eu chego em Presidente Prudente. Olha só. Né? Para trabalhar num atacado. Em 92, o Brasil foi o principal vendedor de uísque da Seagram's do Brasil. Seagram's do Brasil, o maior fabricante de uísque do mundo na época. Nato Nobre, Chivas, Passport, bebidas. Que até hoje são bem consagrados. Muito. Ali a gente aprendeu muito. E a história é curiosa. A paixão do sorvete nasce em 92. Em 92, esse mesmo atacado que distribuía só bebida, ele começa a trabalhar com produtos, panificação e começa a distribuir grandes marcas de produtos, aromas e ingredientes para sorvete. E aí volta aquilo que eu falei, gostar de gente. Aí eu começo a conhecer esses sorveteiros da região, cara. E eu me identifiquei, esse povo trabalhador, esse povo que acordava cedo, esse povo que foi aprender a fazer resiliência pura, foi pegar as receitas lá do passado, receitas, e eu me identifiquei muito com isso. A paixão por sorvete nasce nesse momento, com outros sorveteiros. Totalmente fora da tua trilha, a rota que você vinha seguindo. A minha paixão, vendas, que eu descubro ali, dá naquele armazenzinho com 14 anos, essa relação com pessoas, com venda. Venho para ser auxiliar contábil, daí a pouco eu falo, cara, não tenho, você não precisa, faz uma contabilidade externa, deixa eu aqui em vendas. E só cortando, porque é interessante, porque geralmente o profissional de contabilidade, ele não é muito da área de venda, né? Ele já é aquele profissional igual TI, quanto mais escondidinho, melhor. Né? Sim, talvez... Tem outra característica. Talvez um adendo, o Ricardo, seja esse. Nós somos praticamente da mesma geração. Quando eu fiz a universidade em Lucélia, Ciências Contábeis, eu estava a 40 km de Lucélia, estava a 100 km de Tupã, que era direito, e estava a 25 km de Dracena para fazer ou letras ou matemática. Eu nunca me identifiquei com nenhum desses cursos. Mas papai falou, cara, precisa do canudo. Precisa fazer uma universidade. E foi isso que me trouxe para Prudente. Me trouxe para fazer um trabalho para o qual eu estudei. Mesmo não me identificando, foi esse diploma, esse cartucho que me fez trabalhar o primeiro emprego em Presidente Prudente, no qual eu fiquei 12 anos. E no qual eu conheci a paixão da minha vida, que é sorvete. Que tem tudo a ver com gente, com relacionamento com pessoas. Sim. Então, assim, eu sei que às vezes, e hoje, pela essa facilidade de cursos, né, de aprendizagem. Então, às vezes, existem muitas dúvidas, né? O que eu vou fazer, o que é que dá dinheiro, o que vai me levar adiante, qual que é a minha vida, qual que é o meu propósito. As perguntas são... Eu tenho uma geração, tenho filhos de 25, 24 e 23, que viveram isso tudo. Né? Mas, cara, escolha alguma coisa, curso, e vá até o final. Aprenda, tem esse desejo de aprender. Você falou uma coisa interessante assim... então você começa a se apaixonar pelo mundo do sorvete, agora você citou a questão do dinheiro, mas nem era dinheiro. Porque se você falou, não, eu vi as essências, comecei a conversar com o sorveteiro, e aquilo, na verdade, já estava dentro de você de alguma forma, né? Sim. Já tinha lá essa luzinha começando a piscar, e não era o dinheiro, era uma outra coisa, né? E assim, né, cara? E quanto mais você conhece a história das pessoas que estão por trás de fabricantes de sorvete, você se começa a identificar com gente que corre atrás, gente que tem que acordar cedo, gente que vai ter que aprender a fazer, porque às vezes muitos não sabiam, né, o que era sorvete. Caiu de paraquedas no negócio, sabe?
E também Não tinha YouTube para pegar não, receita. não tinha curso assim. Você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que ir buscar longe. Você tinha que ir em São Paulo, geralmente, ou Curitiba. Outra coisa que foi muito legal nessa época, cara, e isso também me ajudou muito no meu segmento de sorvete. Essas pessoas aprenderam no esforço, mas eles não tinham técnica e conhecimento. Uhum. E aí a gente traz para a Prudente, nós chegamos a trazer durante um ano 6 cursos. O pessoal de grandes indústrias de aroma, Sim. ingredientes, nos forneciam esses profissionais, nós arrumávamos os locais aqui, né? Para trazer e convidávamos 30, 40, 50, 60, chegamos a ter 80 sorveteiros numa sala, ensinando técnica, ensinando por que você usa esse produto, para que serve esse produto. Você foi fazendo uma escola ali também, Isso, né? cara, e assim, apesar de Prudente ser conhecido como um bom sorvete, melhorou muito essa questão do sorvete regional. Com essa coisa de, sabe, às vezes saber por que está fazendo daquele jeito. Um adendo, cara, quando a gente chega em Prudente, não tinha um atacado que vendesse produto, matéria-prima de Prudente. Eram os de fora. Sim. E ninguém explicava por que fazia. Né? Não estou culpando ninguém, mas ninguém dizia por que você tem que usar um leite em pó, por que você tem que usar uma malta, uma destrose no sorvete. Né? Por que em vez de usar eu sei que tem gente que usa até hoje, tá? E nada contra, né? Respeito a fécula de mandioca ou amido para se fazer o sorvete, quando já se desenvolveram outros produtos melhores, né? Que te trazem um resultado diferente. Então isso a gente conseguiu contribuir muito, cara. Eu e o meu ex-patrão, trabalhando 12 anos, o Mário, né? Mário Tsunomi, que hoje está em Votuporanga, uma pessoa maravilhosa. A gente conseguiu contribuir, cara. E isso eu tenho certeza que fortaleceu esse desejo de continuar no sorvete. Paulo, vamos fazer um paralelo, então, aqui nessa linha do tempo. Você está falando da parte profissional toda e a parte pessoal. O Paulo, nessa época aí. Cara, o Paulo conheceu a mulher da minha vida, a Lucelena, né? Grande paixão da minha vida. Que quando a gente começa com a primeira sorveteria lá, cara, e se não fosse ela, a gente não teria começado. Né? Era mais difícil, cara. Tinha-se só um carro, eu ia trabalhar. Numa empresa, era perto do Cristo, e ela se deslocava quase 2 quilômetros, praticamente todos os dias a pé, abria a loja às 1 da tarde junto com um funcionário. Vocês moravam em que região aqui de Prudente? Nós moramos ali atrás do Euromarket. Morava ali, trabalhava próximo do Cristo, e a nossa sorveteria, a primeira sorveteria, a sorveteria do tio, finado Irineu Grandolfo, um grande amigo, um grande homem, ali na Coab. Foi a primeira loja em outubro de 1980. Fazia esse percurso, abria a loja. Né? Você estava perto. E eu estava trabalhando em outro lugar nesse atacado. Nessa época eu já era gerente do atacado, e qual fiquei 12 anos. E ela abria a loja, e eu trabalhava até às 18h30, ia para a loja, 19 horas ficava na loja, ela ia para casa. Tá? Nessa época a gente já mudou, ali em 99 mudamos para o bairro Mediterrâneo, aí já estava mais próximo. Ela ia fazer a janta, trazia uma marmitinha, jantávamos junto ali na loja e ficávamos juntos ali até 24 horas. Quando tivesse cliente, nós estávamos na loja. E os filhos? Os filhos chegaram, o primeiro filho em 99, o Júnior, Vinícius chega ali em 2000, a Vitória chega em 2002. E aí que é legal, cara. As pessoas chegavam na nossa loja e nós colocávamos um chiqueirinho ali dentro da loja, né? Os mais jovens aí não interpretem errado esse chiqueirinho, tá? Era um local que a gente deixava as crianças, um cercadinho. Ali, né? E aí as pessoas, os clientes interagiam com os nossos filhos, cara, ali dentro, né? Então criou um ambiente, por isso que a gente faz muita questão, nós usamos muito a palavra família dentro do nosso negócio, muito com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com as pessoas que estão com a gente, com os nossos colaboradores, família UEPA. Nasce essa coisa ali de interagir, conexão, sabe? Nossos filhos foram criados dentro desse ambiente, cara. Isso eu olho para trás hoje e tenho uma alegria muito grande. Essa alegria de ver as pessoas chegarem ali e experimentar o produto. E foram esses clientes, cara, o principal motivador para o nosso negócio. Porque a gente fabricava um sorvete para aquele bairro. E as pessoas viam o ambiente que lá existia, conhecia os nossos produtos, experimentava. Eu até uso uma brincadeira, né? Nós tínhamos 36 sabores de sorvete, né?
E nós sempre tivemos o hábito de pegar. As pazinhas estavam ali à disposição, experimentar. Aí eu brincava, ó, não pode só experimentar os 36 e ir embora, né? Tem que consumir alguma coisa aqui, né? Consome. Eles chamavam de tio, porque era a sorveteria do tio quando a gente começou, né? E eles impulsionaram, eles começaram a pedir. No outro bairro, tal, pô, fornece pra gente revender, outras cidades. Ali começa esse sonho de fazer essa marca chegar mais longe. Interessante. Foi ali, no convívio. Por isso que eu vou bater de novo, vou ser até repetitivo. Gente, nada é construído sem gente. Eu até mando um abraço aos meus amigos da Coab. Eu não vou citar nomes para não esquecer ninguém. Sim. Tá? Mas foram eles os grandes incentivadores para a marca UEPA. E esse período dura quanto tempo, aproximadamente? 2 anos com a loja até surgir a marca UEPA. A marca UEPA surge em 4 anos, 98 a 2002. Nós tivemos uma outra loja ali na Coab, lá em frente ao Bombeiro, né? A segunda loja ali. Né? Em 2002 nós terminamos a primeira parte da fábrica. Começamos a produzir sorvete lá em casa, numa edícula, no fundo da nossa casa. Tá? Molecada ajudando a carregar sorvete, meus pequenininhos lá com 2, 3 anos de idade carregando pote de sorvete, temos fotos até hoje. Né? Carregando para caminhonete para a gente fazer entrega. E nisso de tudo, né? Ali você fabrica, ali você sai para vender, ali você sai para entregar. Né? Em 2002 nós terminamos a primeira fase da fábrica, começamos a produzir os sorvetes ali. Você já não estava mais trabalhando... 2000 eu tomo uma decisão muito difícil, né? A gente fala de uma historinha que a gente fala de empurrar a vaquinha, né? Eu tiro o pé do barco que eu estava lá nessa outra empresa, gerenciando 4 atacados e tal. Daquilo que era garantido. Isso. Né? É o garantido. Para ir para o meu negócio. E aí a gente vai e a marca UEPA, uma fábrica de sorvetes. Uma indústria de sorvete disposta a traduzir isso, o que a gente fazia dentro da loja, para outros lugares. Para ganhar novos voos, né? E o medo tremendo. Imagino. Medo tremendo. Você tem a segurança, você tem ali, eu já estou com 2 filhos, Paulo Júnior e já Vinícius. Trabalhando? Olha só. Não, Paulo Júnior e Vinícius, 2002, são bebês. Sim. Então eu tiro a segurança de um trabalho, 13º, férias, né? Para aventurar para esse mundo de empreendedorismo que é totalmente maluco para o brasileiro. Que é sonho, até então é sonho. É sonho de ver tua marca sendo construída, é sonho de ver teu produto em supermercado, é sonho. Não tem nada. Palpável é a loja que eu já tenho, que está funcionando as 2 lojas. Né? Mas não tinha a segurança da carteira assinada, do 13º, das férias. Então, empreendedorismo... Inclusive, eu tive algum tempo fiz um curso de exportação e eu tive o prazer de uns caras, o Batista, o cara que trouxe o Burger King para o Brasil, e ele conta uma história muito legal. Ele dá aula de empreendedorismo para jovens no início, né? E ele faz uma pergunta. Eu tenho 20 jovens alunos ali e a pergunta é, cara, e quem daqui já é empreendedor? Ele fala, cara, dos 22, ergue a mão. Tá, e vocês, os 18, por que vocês não são empreendedores? Porque a gente não tem dinheiro. E aí a pergunta é, o que tem a ver empreendedorismo com dinheiro? O dinheiro é colocado na frente, se tudo correr bem, ele retorna. Anos e anos depois, com muita dificuldade. Então, aqueles que têm o sonho de empreender, a maior dica é essa. Acredita no sonho? Acredita, mas não comece e para. Nós temos o hábito de começar e parar as coisas. Tá? E essa segurança, mas... Isso que eu falo, a minha esposa do meu lado, cara, os filhos ali juntos, né? E os clientes incentivando. Sim, e é um mercado, e é interessante, antes só falar uma outra coisa, né? Já entrevistamos vários empresários aqui, muitos fizeram cursos e faculdades que não tem muito a ver até com o mercado que estão trabalhando no momento, né? Com as suas empresas e tal. Mas como as coisas se conectam, né? Porque, na verdade, a faculdade também te ajuda muito. Né? Te ajudou muito ali no início... E te ajuda muito no dia a dia. Continua ajudando muito. Na administração de tudo isso. Quando a gente vai do sorvete, e aí tem 2 coisas legais. Esse conviver com sorveteiros me ensinou muito. Como fazer e como não fazer. Tá? A gente retém o que é bom. A palavra de Deus diz assim, ouve e retém o que é bom. Tá? E nos erros que eles cometeram. Poxa, eu não posso trilhar esse caminho que eu vou errar. E, cara, e não ter... Eu tive a oportunidade de conhecer várias indústrias no Brasil inteiro de sorvete. Eu tive a oportunidade de conviver com os caras
experts em sorvete, caras até hoje amigos da gente que dirigiram fábricas, grandes indústrias de aroma fora do Brasil. Né? Então, esse aprendizado tão importante na época para começar o negócio, mas assim, não para. Sim. Nunca. Agora, nós estamos vivendo um momento. É. Cara, a UEPA ela vem num processo, ela vai sendo conhecida em supermercado, né? Mas quem leva a gente para supermercado são esses clientes das lojas. Nós temos agora um cliente mais jovem que ele não vai para supermercado, mas ele quer ter contato com a marca. E como que ele tem contato com a marca? Com as lojas. Uhum. Tá? A gente iniciou agora o Júnior, o mais velho, que é responsável pela expansão, né? Novos canais. Então nós temos uma grande parceria, iniciamos a semana há 10 dias atrás com o Erickson, até mando um abraço para ele lá na Coronel Albino, né? Com loja. Tem uma boa parceria com o Júlio, do Terra Park. Até mando um abraço para ele, para os seus funcionários. Gente boníssima que acreditaram na gente, que é um outro tipo de público, mas que quer ter experiência com a marca. Né? E aí faz você, no que você falou, cara, você tem que reaprender, aprender e deletar muita coisa. Então essa coisa de... Não, às vezes a gente conversando sobre profissões, fala, não, a profissão mais difícil é a profissão do médico, tal, porque o médico tem que aprender todo dia, ele tem que estudar todo dia. Cara, não existe nenhuma profissão. A gente conversou um pouquinho antes, né? Vocês se reinventando no rádio. E essa coisa linda hoje que a gente pode fazer aqui, as pessoas podem estar vendo e ouvindo a gente. Isso foi se reinventar. Né? Para nós, empresários, seja de qualquer ramo, todos os dias nós temos desafios. Mas exatamente isso é o que nos impulsiona a continuar. E o seu mercado é muito competitivo. Muito. Faz parte, como todos eles. Sim. Tá? E não existe. Cara, e parece... cara, é necessário a competitividade, cara. Senão Sim. a gente para no tempo. Fica. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E dentro desse mercado, agora eu vou entrar um pouquinho dentro do mercado de sorvete, que eu sou só um consumidor, né? Mas eu imagino que sempre tem novidades. O que a gente pode falar desse mercado assim do dia a dia dele? Tá. Né? De tecnologias, sabores, enfim. Como é que funciona esse mercado? Voltando um pouquinho do início da história, quando os sorveteiros vêm para dentro trazer essas pessoas para dentro da nossa loja, né? O atacado, eles escolhem os produtos e ali eu converso. Eu tenho a oportunidade de conversar com esse sorveteiro, trocar informação, o que você mais vende e trocar essas informações. Mas lá no processo eles tinham muito arcaico ainda. Quando se começava com sorveteiras, né? A fábrica, a máquina que fabricava, em vez do álcool, ainda com água e sal, né? Que evitava que a água congelasse. Com as pás, demorando uma hora e tanto para tirar 10 litros de sorvete, né? E aí a gente começa também a trabalhar com equipamentos. Eu fui vendedor de equipamentos, né? Muito tempo. O dono dessa empresa me permitiu ser um vendedor de equipamentos também. E aprender com esses equipamentos e traduzir isso em ensino para os novos sorveteiros. E assim, infelizmente, muitos fracassaram, porque não quiseram acompanhar. Não, eu faço sorvete assim e assim, deu certo com meu avô, com meu pai, vai dar certo comigo. E infelizmente... Então, só que o público se renova. Você lembra quando eu comentei das indústrias desenvolvendo produtos? Cara, estudos e mais estudos e mais estudos, para que a gente melhorasse o produto. Cara, o Brasil saiu nos últimos anos de 3 litros per capita de sorvete para quase 10. Caramba. Tá? Então você vê marcas replicando, várias marcas surgindo com espaço para todo mundo, porque o consumo aumentou. O consumo de sorvete aumentou muito. Mas porque a qualidade dos nossos produtos melhorou muito. Uhum. Os ingredientes que nós usamos melhoraram muito por estudos feitos por essas indústrias. Então a gente deve muito a esses caras. Muita gente estudando, fazendo, testando, experimentando. Hoje, você está perguntando, um dos segredos da gente, voltar às origens para estar próximo do cliente, para entender o que ele quer, cara. Não tem a geração A e a geração B, não tem a nossa geração e a geração Z, ou a milênio, ou a Y. Existe gente, cara, que quer
com certeza quer conhecer produto. Volto a dizer, tem a ver com gente. Então, assim, não pode, tem que continuar estudando, não para nunca, tá? Se você acha que está tudo legal. Nós tivemos um evento ontem do nosso grupo, né? Cara, e você vê meninos de 60 e poucos anos, cara, brilhando os olhos, começando um empreendimento, cara, Legal investindo isso, milhões né? no novo empreendimento e continuando, cara, Com tendo que vontade. aprender um negócio que não tinha nada a ver com ele. De farmácia para hotelaria. É muito doido isso, tendo que aprender tudo, cara, de novo. Então, aprender, reaprender, deletar, né? Ouvir os mais jovens. Eu tenho essa oportunidade, meus 3 filhos, o Júnior está na área comercial, o Vinícius está na logística, a Maria Vitória está no financeiro. Os 3, cara, a cabeça deles é totalmente diferente da nossa. Né? Conviver com essas gerações, saber ouvir, né? Às vezes fazer cara feia para o filho e depois dizer assim, cara, desculpa aí, você está certo. Né? Não existe conflito de gerações, cara. Existe o respeito. De um dizer assim, cara, eu já tracei esse caminho, aqui não vai dar certo. Ou, cara, eu vou ter que ouvir o que você está falando aqui e vou ter que experimentar isso aqui. Sim. Bom, nós falamos da história e a UEPA hoje. A fábrica, hoje são quantos funcionários? Qual é o tamanho da UEPA hoje? A UEPA ela nasce ali com um pequeno espaço, ela cresce. A UEPA entende, desde o início de gestão, que eu preciso ter um espaço bom, mas eu tenho que ter um espaço onde realmente eu produza muito. O segmento de sorvete ele tem uma vantagem comparado a outros segmentos. Quando a gente fala em 2018, nós passamos por uma ampliação, nessa questão de, por exemplo, o mesmo espaço. Vamos lá, eu tenho uma máquina que fabrica lá 1.000 litros de sorvete hora. E eu preciso dobrar a capacidade. No mesmo espaço, às vezes 1 metro a mais, eu consigo botar uma máquina que produz... A tecnologia te permite isso. Sem muitas vezes aumentar o pessoal. Exatamente. Tá? Que é um dos segredos. E a gente, você vê o momento que a gente atravessa agora, que essa dificuldade, às vezes o conflito de gerações, né? Essa questão da mão de obra. Nossa. Então você precisa produzir. 2018, quando a gente vai para o mercado, a gente faz uma ampliação e a gente entendeu que, cara, eu produzo mais do que eu vendo hoje. Cara, eu preciso tomar uma decisão. É bom ter a marca colocada, cara, esse é o sonho desde sempre, mas eu preciso me manter no mercado. Eu preciso fazer gestão do meu negócio. Entender que uma empresa, ou ela é 3 coisas. A vida da empresa, ou ela passa por uma sucessão natural, que é o que a gente está fazendo hoje, graças a Deus por isso. Então ela tem que se modernizar, ela tem que viver todo dia. Inclusive a logomarca, ela trabalha muito sobre isso, tá? Então, ó, quando a gente fala assim, ó, a logomarca, ela fala, é um produto frescante, uma empresa que vive, mas é uma empresa que ela está aqui, ó, ela está girando, cara, ela está rodando, ela está acontecendo, ela tá respirando, cara, ela é viva. Sim. Ela está acontecendo todos os dias. E, então, só para a gente finalizar agora, até a nossa conversa estendeu bastante, o que você vê num futuro próximo e médio prazo para a UEPA? Tá. Essa conexão com os mais jovens com a marca, tá? E para isso a gente faz esse trabalho de lojas hoje. Hoje a gente quer ouvir mais esse público, então a gente começa a trabalhar em corridas hoje. Hoje corrida é uma coisa que está muito na moda, Sim. As pessoas gostam. A gente trabalha muito com o público hoje que a geração Z, né, entre os 25 e os 39 anos, para que essas pessoas conheçam essa marca. Porque a gente tem ideia de perdurar a marca. Uma das coisas mais preciosas para a gente, eu chamo a marca UEPA do meu 4º filho, é isso. E aí graças a Deus, eu tenho o privilégio de os meus 3 filhos, não foi imposição, dizerem, pai, nós queremos trabalhar, nós precisamos trabalhar. E eles trabalham desde os 13 anos. E nós queremos dar sequência, nós queremos aqui. É isso que nós queremos. Então, essa é a questão da sucessão. Que a gente tem muito esse desejo. Tá? E vão existir lutas e muitas lutas. Vou ter que aprender muita coisa nova. Vamos ter que aprender. E, cara, não para. Às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber isso, né? Existe um propósito, sim, perdurar a marca, mas isso vai acontecendo naturalmente com o trabalho que eu faço diariamente. Você tem que saber o seu momento de distanciar ou estar mais próximo. Sim.
para que a coisa aconteça. Hoje a gente trabalha flua. com outras coisas, a gente vai trabalhando essa questão da sucessão. A gente vai passando mais responsabilidade para os filhos, isso é natural. Largar o osso é difícil, Sim. tá? A gente Porque começa... como você disse, é teu filho também. Isso. A gente começa outros negócios, isso nos ajuda, né? Também, que as pessoas... Mas assim, olhar para essas novas gerações, essa coisa que a gente já entendeu, a questão da dificuldade do trabalho, mas tudo tem a ver com relacionamento. Com certeza. Saber se relacionar. Vou voltar à história da família da UEPA. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que cuidou dos meus filhos em casa, e depois foi o primeiro emprego dela com carteira assinada lá, Legal. dentro dessa fábrica. Tá? Eu tenho um motorista que tem 76 anos de idade. Com a jovialidade de um garoto de 25. E eu tenho gente de 20, 21 anos começando, cara. Legal. Ali, disposto a aprender. Mas só acontece porque existe um bom relacionamento. Família também tem briga, né? Sim. Nós temos família aqui. Claro. Mas, cara, a gente resolve muito bem isso. É. Cada um com sua função, cada um com a sua responsabilidade, mas gente que gosta de gente. O maior segredo nosso, sem dúvida, tá? Tem a ver com... Eu sempre falei, faço sorvete para os meus filhos. Então, essa verdade da matéria-prima que a gente usa, quais são as condições que a gente fabrica esse produto, tá? O amor que a gente tem pela disposição do produto lá, que o consumidor entenda isso, né? O rebrand foi por causa disso, tá? Trazer essa questão de, pô, cara, nós estamos atentos ao que está acontecendo no mercado. O cliente, ele quer mais da vez, ele identifica esse produto com mais facilidade dentro das geladeiras. O rebrand foi por causa disso. E saber que todos os dias nós vamos ter os desafios de aprender, tá? Aprender. E por último, eu queria agradecer, tá? Por esse espaço que vocês abrem para os empresários, cara. A gente gosta de contar história. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Agradecer você, a gente sentir esse brilho nos olhos e a emoção em determinados trechos de reviver a sua história, reviver o seu caminho e para que as pessoas conheçam quando vem a marca, fala, poxa, tem uma história linda atrás dessa marca aqui, né? Que construiu até agora e que é uma marca que eu vou levar também na minha mente até para as outras gerações. Então a gente só tem que agradecer a tua presença aqui, viu, Paulo? Obrigado. Foi bom relembrar, como você disse, tá? Foi bom relembrar a história e que Deus nos permita a sempre olhar para frente, né? Com a confiança nele e que nos mantenha assim, os meus filhos, que daqui a pouco vão estar à frente do negócio, possam entender o quanto é importante as pessoas que convivem com a gente, cara. Nenhuma empresa... O Paulo, a empresa ela nasce com um sonho, mas o sonho só foi construído porque tinha muita gente boa e temos muita gente boa do lado, cara. Desde clientes, de fornecedores, de gente que está com a gente lá todos os dias, cara. UEPA, muito bem. Você conheceu um pouquinho da história dessa marca, um pouquinho da família, do DNA dessa empresa, dessa marca que você encontra aí em vários pontos, em supermercados, enfim, que você leva para a tua família. Grande abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. Siga aí o nosso canal, tem vários podcasts e a gente se vê no próximo Radiocast Empresas. Tchau. Obrigado, gente. Tenham um bom dia.